Olá, meus queridos. Sigamos em frente com a nossa série de reflexões denominada Assim diz o Senhor Jesus. Para tanto, eu quero ler o verso 15 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde assim está escrito: Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês vestidos de ovelha, mas na verdade são lobos esfomeados. Meu querido, minha querida, os falsos profetas sempre existiram e sempre existirão dentro da Igreja de Cristo. E sempre farão uma oposição sutil, sorrateira, dissimulada, mas não menos hostil e maligna do que a oposição ostensiva dos incrédulos, ou seja, dos cães e de porcos mencionados pelo Senhor Jesus no verso 6 deste mesmo capítulo 7 de Mateus, porque sempre se contraporão ao verdadeiro evangelho ensinado por Cristo. Jesus nos deixou uma clara advertência com respeito a este tipo de pessoas, ao dizer: tomem cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm disfarçados como ovelhas, mas na verdade são lobos esfomeados, disse ele, mostrando assim que não devemos nos impressionar com as vestes religiosas dos falsos profetas, pois muitas vezes são vestes sacerdotais, transparecendo estarem aptos a oficiarem diante de Deus e do povo, porque eles se vestem como ovelhas, porém ovelhas não são. Jesus, ao afirmar que os falsos profetas se apresentam disfarçados como ovelhas, não se referiu literalmente a algum tipo de vestimenta física. Antes, usou a expressão a fim de indicar a natureza da ovelha, isto é, que uma ovelha é gentil e mansa. Disfarçados como ovelha, os lobos conseguem intrometer-se entre elas sem que as ovelhas percebam. Também não devemos nos impressionar com aquilo que eles dizem, pois muitas vezes são verdades extraídas das Escrituras Sagradas, mas utilizadas de forma distorcida. Utilizam-se de textos bíblicos para justificarem seus intentos escusos. Também não devemos nos deixar impressionar com aquilo que os falsos profetas fazem, porque eles fazem sinais e maravilhas que impressionam e que podem enganar os mais incautos e até mesmo muitos dos que julgam-se cautelosos. Estes homens afirmam publicamente estar falando em nome de Deus. Apresentam-se disfarçados como ovelhas no meio do rebanho, aparentam ser verdadeiros cristãos, mas, na realidade, são lobos devoradores, lobos roubadores. São pessoas mal intencionadas, que vivem um evangelho falso, pregam para pessoas imaturas, instáveis e fracas na fé. E está cada vez mais difícil reconhecer os falsos profetas que se introduzem nas igrejas. E por que é tão difícil assim este reconhecimento? É por duas razões muito simples. Primeira, porque são referidos como sendo profetas, como sendo homens de Deus no meio do povo cristão. E profeta é aquela pessoa que anuncia, que expõe a palavra de Deus. E nisto, os falsos profetas são especialistas, porque expõem a verdade bíblica de uma maneira tão falsamente bem elaborada que os fiéis sequer percebem. Basta ter um pouco de domínio de palco, uma certa entonação de voz e saber lidar com as emoções dos ouvintes e pronto. Aí temos a fórmula perfeita. Muitos se rendem ao seu discurso, que é um discurso verdadeiro, mas esses falsos profetas são mentirosos e estão querendo tirar proveito. Os títulos pessoais que adotam, do tipo apóstolo, sacerdote, profeta, têm a intenção de autenticar o apostolado profético que dizem exercer e promover ainda uma certa blindagem com respeito à figura daquele que passa então a ser considerado como sendo um ungido do Senhor. Segunda, porque ainda que passem por verdadeiros, infelizmente são falsos. E nem sempre
é muito simples distinguir os falsos dos verdadeiros profetas, pois os falsos, que são lobos, apresentam-se, como disse o Senhor Jesus, em pele de ovelhas e, como tais, se disfarçam muito bem. Tais homens levam os incautos a desejar entrar pela porta larga e a trilhar o caminho espaçoso, ou seja, o caminho fácil que conduz à perdição, ao desperdício da própria vida, como bem observou o Senhor Jesus nos versos 13 e 14 deste mesmo Evangelho de Mateus, e são palavras que antecedem essa advertência que estamos refletindo no dia de hoje. Diferentemente do Senhor Jesus, que afirma que a porta do verdadeiro cristianismo é estreita e que o caminho é apertado, os falsos profetas defendem sutilmente a teologia da porta larga e do caminho espaçoso. Pregam e oferecem aos fiéis um evangelho de facilidades, onde Deus muitas vezes, como afirmam eles próprios, se obriga a fazer as coisas para abençoar os seus seguidores. Eles oferecem aos fiéis um Deus que mais se parece com um gênio da lâmpada, pronto a atender os pedidos feitos por aqueles que o acham, como se deles fosse um refém, do que o Deus que verdadeiramente ele é. Um Pai amoroso, poderoso, justo, misericordioso e bom. Ao citar a porta estreita e o caminho apertado, Jesus referiu-se ao fato de que, para segui-lo, os seus discípulos necessitam de fé, disciplina e perseverança em meio aos muitos desafios que essa caminhada exige, sendo que este caminho difícil é o único que vale a pena ser trilhado. Fato é que não existe caminho fácil quando se trata de seguir a Cristo. Na caminhada existem lobos devoradores também, e nós precisamos pensar a respeito disso. Por isso, eu peço mais uma vez, reflita a respeito de tudo aquilo que foi dito nesse momento. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar pela beleza do Evangelho e porque existem homens que anunciam, sim, com diligência, com amor, com compaixão, os ensinos do Senhor, que revelam a tua pessoa a outras pessoas, e nós nos alegramos, até porque são a grande maioria que estão ligados ao Senhor, que amam a Ti e que anunciam as boas novas do Evangelho. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que na busca da nossa fé nós vamos nos encontrar, nós vamos nos deparar com falsos profetas, que na verdade são como lobos devoradores em pele de ovelhas. Aqueles que querem tirar proveito da fé daqueles que querem se aproximar do Senhor. Livra-nos desses homens de mau caráter, desses homens que não querem honrar a Ti, antes querem tão somente tirar proveito da fé. Guarda-nos, Senhor Deus, e que nós sejamos ovelhas bem cuidadas pelo bom pastor que é Cristo. E que o Senhor coloque no nosso caminho pessoas sérias, comprometidas contigo, que nos façam ver as verdades do Senhor, que abençoam e que dão sentido, significado à nossa vida. Livra-nos, portanto, Senhor Deus, desses que são falsos, não são aqueles verdadeiros anunciantes da palavra. É a oração que nós fazemos ao Senhor Jesus, no nome dele, nesse nome precioso que se eleva sobre todo nome. Amém. Meu querido, minha querida, lembre-se, tome cuidado, não se deixe enganar pelos falsos profetas. Deus te abençoe.